offer our blessings, this holy family church, built by hands from distant lands, and bless this fruitful earth. They brought with him their stories to build this church of God, a place of timeless worship, a community of love. We are the church, and this is our story. We live each day for his praise and his glory. With one voice we make a joyful sound. We are the church right here and now. We celebrate our blessings. E neste episódio iremos ouvir uma primeira parte de uma conversa que tive há uns tempos atrás com o padre Manuel de Sousa, que se reformou agora da sua paróquia de Turlock, Nossa Senhora da Assunção. E portanto esta primeira parte é um bocadinho a história da paróquia, a história do seu tempo, que passou lá mais de 30 anos nesta paróquia, e que tanto enriquecida foi a experiência, quer para ele, quer para toda a comunidade. E ao longo desta primeira parte da conversa que iremos ouvir neste episódio, aquilo que me foi dando conta foi desta dimensão muito profunda de que era mais do que um relato histórico, era quase como um pequeno testemunho da presença de Nosso Senhor nesta comunidade. Um bocadinho como os Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, que nos fala destes relatos, destes acontecimentos desta comunidade, o que é que eles faziam, o que é que acontecia, mas ao mesmo tempo eram inspirados pela presença do Espírito Santo, começando algo novo. Today, in this episode, we are going to hear Father Manuel de Sousa, the former pastor of Our Lady of Assumption in Turlock, that meanwhile retired, and speaking about this experience of being in this beautiful community in Turlock, in the Our Lady of Assumption, for more than 30 or 35 years that he was there, and how enriching experience it was. And as I was listening to him, one thing was dawning on me, which is, it felt almost like I'm listening to something like the equivalence to the letters of the Acts of the Apostles, said in the contemporary way. E então aquilo que me chamou a atenção é esta passagem do Novo Testamento, dos Atos Apóstolos, da comunhão dos bens, que nos diz assim o seguinte: todos os crentes viviam perfeitamente unidos, eram como um só coração e uma só alma. Nenhum deles dizia que os seus bens eram apenas seus, mas punham tudo em comum. Os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da ressurreição do Senhor de Jesus, e Deus abençoava-os a todos. Nenhum dos crentes passava necessidades, porque o que tinham, campos ou casas, vendiam tudo e entregavam aos apóstolos o dinheiro da venda, para eles repartirem por cada um conforme as suas necessidades. E continua esta descrição de como é que viviam estes primeiros cristãos, mas que no fundo, adaptando para os dias de hoje, ouçamos o Padre Manuel falar e ponhamos sempre nesta perspectiva. Não é a carta dos apóstolos que estamos a ouvir, mas é a carta do Padre Manuel à comunidade da Nossa Senhora da Assunção em Turlock. Uma carta que demorou 35 anos a ser escrita. And as I was referring to the Acts of the Apostles, that in many different passages describes how do they lived, how do they put everything in common, how do they share their faith.
We can say that listening to what Father Manuel is saying, like a summary in half an hour of his 35 years of living in the Turlock with this community, is almost like his letter to the community of Our Lady of Assumption in Turlock. Is like this spiritual letter, this letter of recognizing God's presence, God's Spirit working in all of them. Let's listen to him. Vamos então ouvir o que o Padre Manuel nos tem a dizer nesta primeira parte e depois, num outro episódio, iremos ouvir um bocadinho do que ele vai fazer no seu futuro. Bom, eu cheguei aqui à paróquia de facto no Natal de 1986. Eu vinha do Brasil. Tinha havido na comunidade umas diferenças fortes entre os dois sacerdotes. O padre Valentim tinha saído, tinha ficado o padre Eugene Trainer. A paróquia ficou assim um bocadinho à deriva. O padre Eugene Trainer procurou celebrar a missa em português, mas claro que era bastante limitado. E de forma que quando eu cheguei as pessoas estavam contentes. E eu cheguei e comecei no dia 17 de janeiro. A carta de nomeação tinha a data de 12 de janeiro de 1987. Eu recebi essa carta e comecei no dia 17 de janeiro, que foi na festa de Santo Antão, um grande santo da Igreja Primitiva. E o padre Eugene Trainer ficou comigo alguns meses. E depois, no verão, ele pediu ao bispo para ser mudado. E eu fiquei aqui sozinho a partir de, se me recordo bem, o fim de junho de 1987, numa paróquia dividida. E eu comecei a fazer uns fins de semana de renovação paroquial com alguns padres amigos. Levámos umas poucas centenas de pessoas através desse retiro, no qual havia um período de reconciliação. Houve muitas lágrimas, porque tinha ouvido ofensas parte a parte. E já em 1988 penso que posso dizer que a paróquia estava bastante unida. Foi em 1988, no dia da festa, na missa da festa da manhã, que eu fui instalado pároco de Nossa Senhora da Assunção. E já estou aqui nesta paróquia, em Turlock, no 2602, há 36 anos, praticamente e meio. Em 2004, 2005, eu tirei uns meses de sabático e um total foram de 8 meses, se me recordo bem assim. E quanto a estes anos todos, eu estive aqui praticamente todos os dias, porque boa parte dos meus dias de folga eu passo-os aqui na paróquia, ou então fico aqui perto, celebro missa e depois saio, ou então peço a alguém para me celebrar. Por isso, eu tive muito gosto em vir para aqui. Eu tinha começado no Sagrado Coração, no grupo juvenil, no dia 17 de outubro de 1969, quando tivemos a primeira reunião do grupo juvenil, com o padre José Carlos e com o padre Ivo. A partir dessa primeira reunião, começámos a ter ensaios de coro, em que eu participei. Também participei como acólito, como leitor. Depois, quando saímos do Sagrado Coração para o South Walnut, que foi exatamente nos fins de maio de 1990,
72. O terreno tinha sido comprado no fim de maio e só entramos aqui pela primeira vez no dia 25 de junho de 1972. Desbravámos este lugar, trabalhámos muito, continuámos com as reuniões, fizemos o curso cristandade. Eu, por exemplo, em 1972, tivemos as Oltreias e os retiros dos jovens e dos adultos, de forma que foi assim uma experiência muito forte de igreja. Os cursos de cristandade foram em 73, desculpe. De forma que quando fui para o seminário eu estava muito por dentro disto e fui ordenado em 1980 e fui ordenado há 43 anos. Portanto, viu o nascer da primeira igreja. Portanto. Sim, eu estava no seminário quando a primeira igreja foi dedicada. Nem sequer foi o bispo diocesano, foi um padre que estava aqui de Portugal, da Mocidade Portuguesa, cujo nome me escapa. E nós tínhamos sempre, todas as semanas, reuniões jovens, reuniões cursistas, o coro, de maneira que passávamos aqui praticamente a nossa vida e as noites quase todas. Tínhamos missa todos os dias, dos jovens, tínhamos, e também alguns adultos. A maioria era jovens nesse tempo. Jogávamos ao futebol, depois mais tarde demos o nome da Académica, isso já veio talvez em 74, quando deram o nome à Académica. Antes era a equipa do Centro Cultural Português. E de forma que depois o seminário, em 1980, foi para Tracy, onde fiquei fui em 79 como diácono, em 1980, continuei lá, um total de 5 anos. Depois fui ao Brasil fazer uma experiência com a comunidade de Shalom, cheguei aqui à paróquia, então, em 1987, coisas que foram muito interessantes, por exemplo, as equipas Nossa Senhora, grupo de casais, de 5 a 7 casais que fazem uma caminhada juntos, têm obrigações, por exemplo, ler a Sagrada Escritura todos os dias, rezar como casal, uma vez por mês, um dever de sentar para avaliarem a sua vida em casal e em família, um retiro anual. Nós aqui começámos com 4 equipas em 1981, no fim de agosto desse ano, um casal Ramalheira, o Alberto e a Maria Almira, e o padre Vítor Feitor Pinto, e a partir daí começaram estes grupos a aumentar. Nesta região da Califórnia, que inclui também Arizona, já estamos com 70 e tal desses grupos. E eu fui assistente espiritual deste movimento a nível nacional americano. Terminei quando começou o Covid. Desses foram um total de 5 anos. Viajei até o Brasil com eles, viajei até Roma 2 vezes e assim por diante. Aqui nos Estados Unidos fui a muitos lugares, a outros estados. E foi também uma experiência muito forte, interessante e bonita. E claro que temos procurado fazer a liturgia dominicais o melhor que podemos, com a melhor música que podemos. E tem sido assim. Estamos chegando agora ao fim dos meus 36 anos e meio. Esqueceu-se de contar uma história importante. Fales como é que a igreja foi construída, a Igreja Nova. Penso que há um legado muito importante aqui da comunidade portuguesa, visto que é também uma paróquia de prelatura pessoal. Fala-nos um bocadinho do que é. Bom, Nossa Senhora da Assunção não é uma paróquia nacional, porque esse nome já não aparece no direito canónico da Igreja. É um nome antigo, mas que está ultrapassado. Temos agora são igrejas pessoais, onde os migrantes de uma certa língua
pertencem, pois as pessoas também à volta também podem pertencer se quiserem. De maneira que nós temos aqui uma comunidade forte em português, em inglês, que já aumentou. Nós hoje em dia estamos com cerca de 32% em missas em português e os outros 68%, podemos dizer assim, mais ou menos, nas missas em inglês. Mas temos também aqui uma coisa interessante, que é uma missa em latim, que começou aqui há 25 anos, por aí. Foi quando tivemos a Igreja Nova e depois havia um grupo na Diocese que procurava uma igreja para uma missa em latim. Pediram-nos se podiam usar a igreja, mas foi só a partir do Covid que os números realmente aumentaram. Estamos agora com cerca de 250 pessoas na missa em latim, que vem desde Mercede até Los Banos, Newman, Patterson, Modesto. Há também uma missa destas em Modesto, em St. Joseph's. E de forma que nós estamos agora com 1000 e tal pessoas à missa dominical, em português, inglês e latim, que tem sido um bom número para nós. Mas voltando à sua pergunta, que tem a ver com a Igreja Nova. Quando eu cheguei à paróquia, haviam vários sonhos da comunidade. Uma era ter aqui uma casa de terceira idade, onde as pessoas que não falam inglês se sentissem em casa, e com as duas línguas, é claro, e também uma creche ou uma preschool, um lugar para crianças que fosse perto e que assim pudesse haver interação entre os idosos e as crianças. É um sonho bonito. Eu investiguei o caso, nós estamos com uma casa dessas, assim um bocado longe do hospital, e realmente ter uma casa dessas requer também seguros e, quer dizer, não é assim uma coisa tão fácil. E agora com todas estas litigações que tem havido contra a Igreja Católica, eu tinha assim um certo receio, além do muito trabalho que isso seria, e por isso não aconteceu. Mas o que aconteceu, que era o outro sonho, era termos uma igreja nova. Já havia, quando a Igreja Nova abriu as portas, já havia 13 anos com a missa dominical no salão. Todas as vezes que usávamos o salão para um casamento ou o que fosse, tínhamos que pôr tudo pronto para a missa no outro dia, e era um salão e as pessoas já estavam cansadas disso, mas eu cheguei do Brasil com um certo franciscanismo. Porque é que vamos gastar dinheiro quando temos um salão? E eu estava satisfeito com isso, mas procurei dar resposta às inquietações das pessoas. E em 1992 fiz um levantamento da comunidade. Das 242 pessoas que entregaram um survey, quer dizer, um questionário, das 242, 241 disseram que queriam uma igreja nova. Eu creio que houve uma abstenção. E então, a partir daí, formámos uma comissão. E já há 25 anos que isso aconteceu. Estamos agora a celebrar os 50 anos da primeira igreja, da sua dedicação, mas estamos a celebrar também, em agosto, os 25 anos da nova igreja, da Igreja Nova. Foi um momento de muita alegria. Tivemos um arquiteto extraordinário, que não só era arquiteto, como também era artista. Parece-me que fizemos uma igreja que vale a pena visitar, e também podemos dizer que ainda há espaço para fazer melhor ainda, como por exemplo trazer o Santíssimo para o centro da igreja, atrás do altar, que eu penso que é o lugar certo. O nosso bispo está muito aberto a isso. Penso que o próximo pároco vai dar mãos a isso no momento certo, e penso que a igreja podia ficar ainda mais atraente, ainda mais artística, e penso que isso um dia vai acontecer.
Agora, isto depende do futuro, não é? Mas disso, nós fizemos um peditório a nível da Califórnia, fomos até Idaho. Eu estou muito agradecido por a participação dos portugueses da Idaho. De lá trouxemos ainda 20 e tal mil dólares para a construção da Igreja Nova, com os animais que nos ofereceram. E pronto, mais de 2.000 famílias à volta da Califórnia se associaram também a esta nova igreja. Estamos muito agradecidos por o terem feito e muitas vezes falo com pessoas que dizem: eu também ajudei a construir esta igreja. Uma prima minha que estava vivendo e ainda está vivendo em Luanda, em Angola, deu-me 100 dólares para a construção da Igreja Nova. E penso que assim nós honramos também a comunidade portuguesa. Eu pessoalmente recebi vários distintivos pela construção dessa igreja. O governo português deu-me um galhardão da Ordem do Infante. Aqui também uma organização aqui do Centro de Val São Joaquim que procura estimular o conhecimento e a aprendizagem do português. Também a Fundação para a Educação Portuguesa do Val São Joaquim foi a pessoa do ano, como também da UPC nesse tempo e também de uma organização em São José. De forma que estou muito agradecido por isso que eu vi, não tanto para mim pessoalmente, mas como também uma forma da comunidade portuguesa reconhecer esta paróquia por ter tido a coragem de avançar, uma paróquia relativamente pequena, teve a coragem de avançar com este projeto. Esta nova igreja foi em 1998, no dia 16 de agosto, foi dedicada. De lá para cá até hoje temos feito sempre no sábado da festa, temos cantado as vésperas da dedicação de uma igreja. E tem sido bonito, tem sido interessante. O coro ajuda-nos a cantar e depois a seguir temos missa. E já 25 anos. Como o tempo passa. Exatamente. Falando dos 25 anos, parece que agora este junho, como disse há pouco, estamos a celebrar 50 anos. Fala-nos um bocadinho dessa festa dos 50 anos. Pois, não são os 50 anos da paróquia, mas da dedicação da primeira igreja. Quer isto dizer que o Centro Cultural Português, que teve o seu início oficial em janeiro de 1973, num determinado momento foi convidado pelo bispo, neste caso o bispo Roger Mahoney, a passar de Centro Cultural Português para a Igreja de Nossa Senhora da Assunção dos Portugueses. Isso foi a 25 de outubro de 1981. Quer isto dizer que o padre Ivo Rocha passou de capelão para os portugueses para administrador da paróquia e depois pároco. Ele próprio havia de seguir para a frente para Tracy, a começar lá no dia 1 de junho de 1984, onde eu estive um ano com ele, lá, antes de ir para o Brasil. E de forma que nós tivemos várias etapas, digamos assim. Aquela etapa que termina com a saída do padre José Carlos, que foi em dezembro de 1978.
A partir daí o padre Ivo Rocha assume, teve vários coadjutores ao longo dos anos. O padre José Carlos sai para os Açores, onde ficou em várias paróquias. O padre Ivo teve o padre Valentim, serviram os dois, depois também o padre Richard Forey, começou com uma pastoral em inglês para os jovens. A paróquia já não sabia o que fazer com os jovens porque o português tinha servido muito bem com aqueles que vieram dos Açores, mas não com os que já tinham nascido cá. E isso levou a uma profunda mudança, no sentido de que o padre Richard Forey começou então a celebrar a missa em inglês às 9 da manhã e continuou, e também serviu aos jovens. E isso ao longo dos anos 80. Houve uma separação entre o padre Valentim e o padre Richard Forey. O padre Valentim decidiu avançar, o padre Richard Forey também teve que avançar e ficou só na universidade. E foi quando eu cheguei, o padre Eugene Trainer tinha começado no verão, naquele ano de 1986, e depois havia ficar quase um ano aqui na paróquia. Quando eu cheguei, depois assumi, mas essa segunda etapa, digamos, a primeira etapa acaba com o conselho de Padre José Carlos, a segunda etapa acaba quando eu chego. Em 1987 havíamos começar uma diferente fase, com os mesmos ênfases na pastoral juvenil. Sempre tivemos uma pastoral juvenil forte, até recentemente. E então essa terceira fase foram fases de quê? Da formação, da construção da Igreja Nova, que levou 7 anos, de 6 anos, 1992 a 1998. E essa foi a terceira fase. Também foi uma fase forte. Nessa fase já começou a ir um bom grupo de jovens da nossa paróquia para o chamado NET Ministries, National Evangelization Team. Tivemos ao longo de toda a história até hoje cerca de 27 jovens que serviram 1 ano ou 2, ou até mesmo 3, com esta organização, indo à volta dos Estados Unidos para dar retiros a jovens e formação a jovens. E isso também foi para nós muito bom. E isso começou também em 1994, com um Luís Machado, depois um David Costa, e depois muitos outros foram. E depois essa fase havia de durar, eu diria assim, até o princípio dos anos 2000. Houve uma fase muito bonita em que fomos um grupo de jovens, e eu também com eles, fomos a Arizona e começámos aqui o Life Teen, que naquele tempo vinha muita gente à missa das 6 e as reuniões jovens eram a seguir. Por acaso foi assim um tempo muito belo, esses anos de Life Teen forte, que 2 retiros por ano, com cerca de 60, 40, 50, 60 jovens, e depois a equipa, etc. Um total de 80 pessoas que íamos para as montanhas e depois para a beira-mar, para o Campo St. Francis. Foi muito bom isso. E isso vai até o ano 2012, essa quarta etapa. E de 2012 para cá aconteceu algo interessante, que foi formámos 5 comissões num chamado PAR, Parish Assessment and Renewal. Fizemos uma profunda avaliação da paróquia, com muita gente entrevistada, e 5 comissões fundamentais: a administração, com tudo o que tem a ver com a administração da paróquia e manutenção, etc. Depois liturgia também, uma equipa forte que nasceu daí.
Tivemos uma organização também, uma comissão para a formação espiritual e formação humana das pessoas. E tivemos uma outra que foi Outreach. Foi a partir daí que nós começamos a levar os alimentos ali ao Men's Shelter, We Care, e também depois nos envolvemos com o Turlock Pregnancy Center, com o Gospel Mission, e a partir dessa comissão do Outreach fizemos coisas interessantes. A outra foi também, outra comissão foi Community Life, Community Building. Daí nasceram coisas como, interessante, the Women's Day, daí nasceram também OLA Grand, prova de vinhos, várias coisas interessantes que nós fizemos ao longo daqueles anos. De forma que, depois disso tudo, estou chegando ao fim da minha estadia cá. Finalmente, respondo à sua pergunta. Eu sinto muita alegria do padre Larry Machado assumir, agora no dia 1 de julho, como administrador paroquial, até depois o bispo vir cá um dia, meses depois, instalá-lo como pároco. E eu sinto muita alegria com isto. Por outro lado, também sinto uma certa tristeza, não é? De abandonar em parte. Eu só vou abandonar em parte, especialmente nos primeiros 6 meses. Eu queria descansar um bocado, que eu estou um bocado cansado. Já vou fazer 72 anos daqui a 6 meses e já estou a senti-lo. Já estou mais vagaroso. Já não me concentro tão bem. Pessoas notam isso. Eu não sei, foram 36 anos muito intensos, com muitos dias em que eu praticamente não tirei fora e não descansei como devia. E tudo isso está agora comigo, não é? Preciso agora um tempo para descansar um pouco e ver como é que avanço. Muito obrigado, Padre Manuel, por esta pequena conversa sobre 36 anos de uma vida bem vivida aqui na paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Só última pergunta. De onde é que o nome da paróquia surgiu? Foi o bispo Roger Mahony? Bom, surgiu, ou como é que... Bom, quer dizer, aquilo foi um tempo de muita tensão, porque para alguns a paróquia, o Centro Cultural Português, tornar-se paróquia significava que a diocese agora é que tinha controle e não era, digamos assim, a organização, o Centro Cultural Português. E houve assim bastante tensão nas pessoas. Mas o Sr. Bispo, para mostrar que estava com boa vontade e que ia respeitar a paróquia como uma paróquia pessoal portuguesa, baseado num documento que tinha saído de Roma pelo Papa Paulo VI em 1967, se me recordo, em que ele disse que os imigrantes tinham direito a ter os serviços na sua língua. Então, acontece que o Sr. Bispo, para dizer àqueles que não estavam de acordo, que tivessem calma, pôs dos portugueses, Nossa Senhora da Assunção dos portugueses. Que é assim um nome um bocadinho também estranho, porque parece que a Assunção que não é Nossa Senhora, mas que é dos portugueses. Nossa Senhora da Assunção dos portugueses, a Assunção dos portugueses. Isso é um bocadinho assim, mas conseguiu o seu objetivo, digamos assim, de mostrar o bispo Mahony que tinha boa vontade, mas que não queria ter uma missa e formação e tudo numa organização independente e não poder controlar a situação se alguma coisa acontecesse que não fosse correto. Ele não queria ter a diocese, o seu nome ligado a uma organização independente. E compreende-se, não é?
E agora, mas para dizer o seguinte, e para terminar o que eu acabei de dizer, que era o seguinte, eu vou estar em Modesto a partir do dia 1 de julho, mas no dia 4 vou dar uma volta pelo continente e pelos Açores, até com os pais amigos, etc. Mas eu vou ficar em residência na paróquia de São José, no Oakdale Road, pelo menos por um ano. Os primeiros 6 anos serão sabáticos, os 6 meses serão sabáticos, os segundos 6 meses vão ser de ajuda à paróquia, um bocadinho lá. Também tenciono ajudar a comunidade portuguesa no que for possível, e também isso implica que eu vou colaborar com comunidades portuguesas aqui à volta. Eu não sei o que é que isso significará. Estarei também em apoio ao Padre Larry, de alguma forma, não tanto nos primeiros 6 meses, mas dependendo do que as coisas como vão. Eu não tenho interesse em controlar ou andar aqui à volta por razões de saudade, nem nada disso, mas vou procurar fazer a vontade de Deus, praticamente aos 72 anos de idade, e procurando ver como é que Deus me quer usar para alguma coisa que seja para o reino de Deus. O Sr. Bispo está de acordo que eu me dedique também, de alguma forma, a rezar com pessoas que se sentem oprimidas por alguma coisa espiritual. Há muita gente à procura dessa ajuda e há muita coisa que parece espiritual, mas que é realmente psicológica. Para isso temos os psiquiatras, mas há coisas que há pessoas que andam à procura de uma forma legítima por problemas sérios que têm a ver com a opressão demoníaca e coisas do género. E de forma que a Igreja Católica, melhor que ninguém, deve ter uma resposta para essas coisas. Nós temos a Palavra de Deus, nós temos inclusive os sacramentos, nós temos os sacramentais e tudo mais. De maneira que a Igreja Católica tem uma especial obrigação de estar ao serviço daqueles que procuram ajuda espiritual. With grateful hearts we thank you. We are the church, and this is our story. We live each day for His praise and His glory. With one voice we make a joyful sound. We are the church right here.